Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu procurar a Débora. Venha, Débora. A Lara já entrou, minha gente? Lara, minha filha, quando você entrar, mande solicitação aí, por gentileza. Estão me ouvindo bem? Olá, Boa, meu amor, tudo bom? Cadê Larinha? Já chegou aí? Chegou. Chamando agora. Venha, Larinha. Boa, Cícero da Inglaterra. Boa, Eli. Tamo no céu. Gente, a rede, antes, arregaça, a rede. Peguei ao vivo. Oi, tudo bom, irmão? Gente, olha só. Gente, vocês estão vendo Lara? Lara, pra mim, tá com a tela preta aqui. não tô vendo também não. Lara, aparece aí, Lara. Ô, Lara, sua câmera tá do lado. Ah, acho que tá do lado errado. Quem foi que mandou a solicitação aqui? Gente, essa. Cadê? Vou mandar convite de novo, Lara. Venha. Vocês ouvem bem, nos ouvem bem, todos nos ouvem bem. Tela tá preta de lá. Lara saiu, voltou agora. Lara, aceitei você agora aqui. Eu acho que eu aceitei, Brasil. Pera. Foi. Não foi. Lara, vê se você consegue entrar agora. Deve estar ruim. Boa, Leandro, tudo bom? Sebastião, Matheus, o áudio tá. Glória a Deus que o áudio tá bom. Tudo que a gente não precisa hoje é de um áudio ruim. Tá meio falhando. O meu tá falhando? Tá bom. Lara, cadê? Deixa eu cancelar o convite de Lara e mandar de novo aqui. Você tá me ouvindo? Tô. Tá tudo Todos ouvem? Débora bem, gente? Ó, o Miriam aí, ó. O seu tá falhando, Débora. É o seu que tá falhando. O meu tá bom, gente? O de Débora falhou um pouquinho pra mim. Tá bom, gente. Tá falhando ainda? Agora tá melhor. Que ele não tá boicotando Lara, né, rapaz? Pra Juliano. Lara, entre e sai da sua conta aí, minha filha, vá. Bora, Larinha. O de Débora tá falhando o áudio. Vê se melhora aí. Se falhar de novo, vocês falam. Lara faz login, logoff. Você prefere que eu saia e entre novamente? Faz pra ver. Lara, vá, pode ir, volte. Lá e volte. Ela colocou para entrar, solicitou para entrar. Oi, deixa eu ver se chega aqui pra mim. Tá dando erro, já aceitei ela aqui. Mas Lara entrou. Oh, aleluias. Vire minha filha pra gente agora. Tá ao contrário. Vira a câmera. Vira a câmera. Pode tá ok. Lara, a gente tá vendo seu caderno, minha filha. Que as anotações são essas. Pronto. Boa noite. Estão me ouvindo? Minha bandeira favorita. Começou a baderna aqui. Ó, gente, hoje eu ficarei como uma mera ouvinte de vocês. Na verdade, intermediando as perguntas de vocês. Estou aqui com duas pessoas que têm propriedade no assunto para falar sobre o autismo. Eu conheci Débora numa confusão que teve aí nos comentários de uma publicação bem polêmica minha, que eu falei que Jesus não era inclusivo, né? Aí ela, Bia, você esqueceu do PCD. Eu falei, vixe, é mesmo. Eu falei, não, mas a live não era sobre isso, não, mas é boa, só sua... Como foi? Você sinalizou bem, não falei de PCD. Tem que falar sobre isso, porque é uma pauta que, infelizmente, a esquerda, ela sequestrou, né? Mas a gente vai fazer o resgate disso aqui, mostrar que existe sim um Jesus que é inclusivo. E já vou rebater logo aqui, antes de começar qualquer coisa. Teve gente que colocou lá no comentário, gente, tenham noção, em nome de Jesus, não façam isso. Ai, mas Jesus curou a todos. Se Jesus fosse a favor do PCD, é curar. Para de ser boboca, tá certo? Existiam enfermos nos tempos de Jesus, Jesus não curou a todos. Existe um propósito determinado para todas as coisas. Então, comentários bobocas como esse, nós não toleraremos aqui na live, ok? Com todo amor do mundo, né? Tramontina sempre, riscando no chão e faiscando, tá bom?
Quem vai se apresentar? A gente tem que falar, minha gente, porque pensa como é que fica a fé de uma mãe que ouve um negócio desse. Pô, então Jesus não me ama, Jesus só ama o... né? Vamos por parte, né? Vamos usar a noção, já que, né? Tem coragem de fazer um comentário desse, não tem noção, a gente traz a noção aqui para jogo. Comigo não tem burocracia. Ah, não gostei do que você falou. Ok. Sofra, chore e se converta, tá certo? Aqui a gente trabalha dessa maneira. Para não ferir bíblicos, né? E o acolhimento fica onde? De quem precisa ser acolhido de fato. Então, eu vou deixar as meninas se apresentarem. Quem vai falar primeiro? Lara ou Débora? Débora ou Lara? Vai, Débora. Olá, gente. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo? Me ouvem Eu bem? estou te ouvindo. Ok. Pois Não, é, não estou ouvindo a Bianca, viu, Bianca? conheci Bianca no meio de uma confusão, né? E me identifiquei, porque ela é desse jeito, muito espontânea. Eu já sou mais comedida, né? Mas me divirto com Bianca, porque concordo com muitas das coisas que ela fala, só que eu falo diferente, né? Então, eu sou a professora Débora Leite, sou aqui do Ceará, de Fortaleza, sou doutora em educação, professora numa universidade pública federal, pesquisadora na área de autismo e cristã antes de tudo isso. Porque Jesus chegou no meu coração primeiro, quando eu ainda era uma criança, e a grande responsável por isso foi minha mãe, que implantou o evangelho genuíno no meu coração. E mesmo eu tendo ido para a universidade pública quase escorregando, porque eu não estava preparada para o ambiente, né? Hoje nós temos também um programa para igrejas que é Preparando os Guerreiros. Depois a gente pode falar sobre isso, onde eu e Lara vamos palestrar nas igrejas para jovens e adolescentes, para prepará-los, né? Porque Larinha também passou recentemente pela universidade e ainda está no programa de pós-graduação, que ela vai já falar e se apresentar. Então, eu sou professora de uma disciplina chamada Estrutura Política e Gestão da Educação no Brasil. Eu trabalho com essa disciplina desde o ano 2002. Essa disciplina ela trata especificamente para a formação de professores sobre como funciona a educação no Brasil, e isso a partir dos ditames legais, né? Eu falo da legislação em si, e gosto muito de política e de política educacional. Eu acho que por isso é que o perfil da Bianca veio, não sei nem como foi. E aí eu nem estava assistindo a live, ela falou alguma coisa e eu já rebati, porque eu acho que nesse ponto nós somos muito parecidas. Sabe? A gente não aguenta muita coisa, não. Acendeu o pavio, pá, né? Então, essa sou eu. Atualmente eu trabalho e pesquiso sobre autismo. O meu trabalho ele não se limita ao acadêmico. Eu tenho um projeto social numa comunidade muito carente, na região metropolitana de Fortaleza, num lugar chamado Pavuna, de uma cidade, de um município chamado Pacatuba, que é distante uns 25 quilômetros só de Fortaleza. Então, eu trabalho com famílias, nós atendemos famílias de crianças com autismo, e desde 2021 nós resolvemos trazer para a prática o que, teoricamente, nós já fazíamos, porque eu penso que no Brasil a gente escreve muito, publica muito, pesquisa muito e faz pouco por quem realmente precisa ali na prática. Essa é uma opinião minha, tá? Claro que tem muita gente fazendo muita coisa, mas eu acho que a gente poderia fazer muito mais. Então, essa sou eu. E aí caiu a conexão da Lara. Na hora de Lara se apresentar, a Lara ficou tímida e saiu. Tô brincando, gente. Caiu a conexão de Lara. Eu acho que é porque ela disse que a minha tela estava preta para ela. Ai. E aí ela pode ter saído por isso. Mas não se importem não com a tela preta, porque quando a gente desce o vídeo pro Instagram, ele fica perfeito. Lara, e aí, se apresente agora. Eu vou desligar meu microfone de novo. Boa noite. Estão me ouvindo bem? A professora Débora se apresentou e me apresentou também, praticamente.
Mas eu sou a Lara Gabriele, sou pedagoga formada pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente sou aluna do programa de pós-graduação em Tecnologia Educacional da Universidade Federal do Ceará. Sou co-orientanda da professora Débora, tenho esse privilégio de estar caminhando com ela na pesquisa e, graças a Deus, entrei na universidade como uma cristã, porque se não fosse, acredito que seria muito mais difícil. Porque nós, sendo cristãos dentro da universidade, já é uma situação bem complicada, imagina se não fôssemos, né? Eu sou uma pessoa com deficiência. Meu diagnóstico não é de autismo, é de paralisia cerebral, mas eu abraço a causa do autismo porque sei o quanto é importante, assim como todas as outras deficiências que precisam de acolhimento, de inclusão e precisam ter voz na nossa sociedade. E venho aprendendo com a professora Débora sobre essas questões que perpassam o autismo, porque também auxilio ela no projeto, tenho esse prazer. E assim nós estamos pesquisando, aprendendo e crescendo. Então, gente, nós vamos falar sobre o autista e vamos começar desmistificando uma das primeiras frases que eu acredito que são as frases mais comuns para que um autista ou uma mãe de autista ouça, que é: mas você nem parece autista. Por que é que o autista é uma pessoa considerada PCD, mas não é um PCD aparente? Existe muita confusão. Eu não sei como funciona em outros estados, mas aqui, especificamente em Salvador, não sei a nível Bahia, mas acredito que a nível Bahia também seja dessa maneira. Sempre houve muita confusão no trato ao autista porque ele não aparenta ser um PCD. Daí, quando as pessoas viam um comportamento agressivo, que, gente, não é todo autista que é agressivo, mas elas vão falar melhor sobre isso. Mas quando via esse comportamento, por não parecer, nossa, você nem parece autista, as pessoas achavam que era uma pessoa mal educada, uma pessoa agressiva, uma pessoa truculenta. Nos transportes coletivos de Salvador, havia muita confusão também quando essas pessoas sentavam nas cadeiras reservadas para elas, que aqui em Salvador é uma cadeira amarela, né? Em alguns lugares de transporte coletivo. E essas pessoas, por causa disso, chegava um idoso, chegava uma gestante, achava que era um absurdo. Nossa, você está sentando no meu lugar, mas você é novo, você é jovem, vai em pé, vai o caminho todo em pé. Daí surgiu a necessidade de identificar essas pessoas. Miriam está falando aqui no interior também. Surgiu a necessidade de identificar essas pessoas de maneira mais visível. No começo era um broche, hoje eles usam um cordãozinho de identificação, que é um cordãozinho com aquelas peças de quebra-cabeça nos tons coloridos. Não lembro quais são as cores, mas acho que tem azul, vermelho e amarelo, né? São essas cores. Eu tô com o livro aqui aberto na minha frente, calma. Laranja, amarelo, verde e azul. Tô aqui, que tem um livro de uma iniciação científica da qual eu fiz parte. Pronto, perfeito. Que é falando sobre isso. Então, vamos falar primeiro do não parecer autista, depois a gente fala sobre como o autista enfrenta essas dificuldades. Não só autista, PCD também, já que Lara está aqui. Enfrenta dificuldade no meio acadêmico, só para que as pessoas saiam desse limbo da ignorância e comecem a tratar essas pessoas da maneira que elas merecem, com respeito, tendo o olhar correto, adequado. Então, por que o autista, Débora, ele não parece autista? Ele não é PCD, ele finge. Que o povo está dizendo agora que é moda dizer que é autista. Gente, pelo amor de Deus. Parem, tá certo? Não façam isso. Mas explica pra gente aí vocês. Na verdade, o autismo, ele é uma alteração, ele é uma deficiência invisível, digamos assim, para ficar mais claro, tá? Porque ele faz parte de um contexto de neurodiversidade, ou seja, de uma alteração neuronal, né, na parte neurológica da pessoa. E essa alteração faz com que essa pessoa tenha comportamentos diferentes, tipo, tenha dificuldade de socialização, dificuldade de comunicação, tem autista verbal, que a gente chama autista que fala, já tem autista que não fala. Não existe uma aparência física para caracterizar um autista, uma pessoa com autismo, digo. O que caracteriza uma pessoa com autismo é, sobretudo, a dificuldade que ela tem de comunicação, de socialização e de interação social. Cada autista cada autista é de um jeito diferente, embora tenham características que possam se encontrar, tá? Mas
falando dessa questão que você trouxe à tona, né, do autista, da pessoa com autismo não ter uma característica notória, assim, a olho nu, e por isso ele precisa utilizar o cordãozinho, que inicialmente são essas peças aí, que inclusive agora mudou neste novo governo, mudou para o girassol. Eles querem, por força de lei, imputar o girassol como... E eu aí tenho uma desconfiança muito grande, é uma coisa minha, tá? Eu tenho uma desconfiança muito grande que esse girassol para as deficiências invisíveis queiram colocar a outra turma também da inclusão, que luta pela inclusão dentro dele. Então, hoje você tem duas coisas que se usa para identificar o autismo. É essa peça do quebra-cabeça, que é bem antiga, que é a mais conhecida, e agora, por força de lei, o girassol. Tá? Com relação ao autista, a pessoa com autismo, ser considerada PCD, onde é que isso começa? Isso começa em 2012, com uma mãe de uma pessoa com autismo inconformada, porque o filho dela não tinha os mesmos direitos. O nome dela era Berenice Piana. Essa mãe lutou tanto, que ela conseguiu que fosse aprovada a primeira lei que desse direito às pessoas com autismo como a pessoa com deficiência. Então, a pessoa que tem autismo, ela entra na categoria de pessoa com deficiência a partir de 2012, com a lei Berenice Piana. Para quê? Para que ela pudesse ter direito às mesmas coisas que uma pessoa com deficiência tem. Porque senão teria que criar uma outra categoria para colocar as pessoas com autismo. Então, a Berenice Piana, que é essa mãe lutadora, conseguiu transformar uma realidade política, né, a partir da sua luta, e que se criou essa lei, a lei Berenice Piana. Mas esses dois símbolos ainda são muito desconhecidos. Hoje mesmo eu andei com a minha bolsa com um monte de lacinho dentro. E aí eu fui numa loja, a moça que me atendeu, dei um lacinho para ela. Eu disse, olha, essa é a semana de conscientização do autismo. E ela ficou olhando assim como se não conhecesse, nunca tivesse visto esse símbolo. Tá? Depois eu fui também no salão de beleza fazer a unha, porque eu tinha que ficar bonita para hoje à noite. E eu dei para a manicure o lacinho. E a manicure também não conhecia. E alguém colocou ali, né? Alguém colocou aí que o filho usa uma pulseira e as pessoas ainda não conhecem. As pessoas não conhecem nem o quebra-cabeça, que já é mais antigo, e esse governo veio e impôs, por lei, o girassol, o cordão do girassol. Que aí eu acho que tem uma coisa por trás que eu ainda quero identificar, eu só suspeito. Quer falar? Eu estava vendo aqui um comentário que o nosso amigo fez, que ele tirou o filho dele de uma instituição porque não recebeu o devido apoio, né? Para vocês verem como é complicada essa questão da inclusão, porque as escolas hoje estão incluindo só recebendo, mas dando a assistência que as crianças precisam, geralmente é muito pouca, quando existe. E tem mais uma coisa no caso das instituições federais, no contexto universitário. Aqui na UFC, até 2017, nós não tínhamos um mecanismo para nos avisar, para avisar o professor que nós teríamos, na nossa lista de chamada, nós receberíamos uma pessoa com deficiência. Seja o que fosse, visual, auditiva, fosse autismo, nós não tínhamos. Então, o professor ia para a sala de aula sem saber o que ele ia encontrar. Mas, a partir de 2017... se implantou uma agência de acessibilidade dentro de cada centro e de cada faculdade. Hoje, quando eu vou iniciar o semestre, eu já sei quem são os meus alunos da turma que têm algum tipo de deficiência invisível ou visível, né? E por quê? Porque do lado da matrícula aparece só para o professor a identificação, aparece para o professor. Então, hoje eu sei que eu vou ter um aluno que tenha deficiência visual, vou ter um autista, mas quando eu não sabia, eu vou contar apenas um caso aqui. Em 2017, eu não sabia que na minha sala, no curso de licenciatura em letras,
haveria uma moça que era uma moça com autismo. Ela nunca faltava aula, ela sempre chegava na hora certa, mas ela sempre ficava de cabeça baixa e com óculos escuros. Por quê? Porque ela não suportava a luminosidade da sala, mas eu não sabia que aquela moça era autista. Eu achava estranho aquele comportamento, eu já estudava autismo, mas não passou pela minha cabeça que no contexto universitário eu teria uma pessoa com autismo e que a universidade não teria me avisado. Certo dia, eu cheguei na sala muito feliz, porque no auditório do lado ia ter uma palestra sobre superdotação e não sei o que na universidade. Quando eu cheguei na sala, eu já cheguei anunciando: ô, gente, boa tarde. Hoje nós vamos ter, nossa aula vai ser aqui no auditório vizinho. Ou seja, num contexto de pessoas típicas, isso não teria problema algum. Mas eu não sabia que eu tinha uma pessoa atípica na sala. E na hora todo mundo levantou e arrastou as cadeiras, sabe aquele barulhão? Na hora a moça se desorganizou e eu disse: podem ir que eu fico aqui. E aí eu fiquei com ela durante 15 minutos até ela se reorganizar e eu disse: fique calma, eu já sei, você tem autismo? Graças a Deus eu tinha a expertise para identificar. E ela disse: sim, professora, sim, me aguarde, me aguarde. E eu fiquei ali durante 15 minutos esperando que ela voltasse a regulação, e depois eu fui com ela para o auditório, sentei ao lado dela, fiquei lá. Depois, na próxima aula, na aula seguinte, eu pedi desculpas à turma, disse que não sabia e dei uma aula sobre autismo. E ela se levantou, falou, agradeceu e depois ela até publicou um artigo comigo. Então, assim, a vida da pessoa com autismo na universidade também não é fácil. Hoje, eu tenho um estudante do curso de licenciatura em Química, que ele é diagnosticado e ele consegue conversar comigo, tem muitas dificuldades, mas ele diz: professora, ainda bem que apareceu a senhora para nos entender. Então, assim, são muitas questões. Nas pesquisas que eu realizei, né, na iniciação científica da qual fiz parte, eu descobri que existe essa sensibilidade. Inclusive, houve uma medida do governo aí, era um projeto de lei, eu não lembro agora, mas no Instagram tem uma coisa chamada comunidades. E aí eu sou da comunidade... Comunidades não, eu esqueci o nome. Canais aqui, ó. E o canal do qual eu faço parte é o do Senado e da Câmara dos Deputados. Lá eu vi que havia a possibilidade, não sei para que lado foi, mas havia a possibilidade de colocar salas especiais para autistas. Por quê? A pessoa com TEA é uma pessoa com sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho, que foi o exemplo que Débora deu, e são pessoas que elas não conseguem aprender da mesma maneira que uma pessoa que não é atípica. Então, essa pessoa, ela começou da área de exatas, né? Exatas tem muito envolvimento de raciocínio lógico. Então, para o autista, por ele ser muito visual, você pode ter uma pessoa na sua sala de aula que é muito dispersa, ou na sala de aula, ou na igreja, enfim. Ela é dispersa. Não é que as pessoas têm que falar assim: ah, mas fulano tem muita dificuldade. Não é que a pessoa tem dificuldade no conteúdo. Elas não são muito auditivas. Elas podem estar olhando fixamente para você, mas não estão ouvindo absolutamente nada do que você está falando. Existem casos e casos, inclusive para quem é da área da educação, a ferramenta mais eficaz nas pesquisas que eu fiz é a ferramenta Teacher, que é uma ferramenta diagnóstica que identifica quais são os graus do TEA, para que a partir disso você consiga trabalhar. Porque alguns autistas não vão falar. Eles não vão desenvolver a fala. Eles têm uma dificuldade de interação. Então, imagine como é para você lidar com uma criança que tem o diagnóstico do TEA e você está numa sala de aula cheia de crianças. Criança é barulho o tempo todo. Então, como é arrastar a cadeira numa sala de aula com criança? Para quem é pedagogo, então deve ser o terror. Minha turma é mais velha, graças a Deus. Porque, quer dizer, mais ou menos, né? Porque tem um monte de adulto aí que parece mais adolescente, né? Que é mais criança que a quinta série. Mas existe você não pode exigir uma sensibilidade de uma criança, porque a criança não é madura, é por isso que ela é criança. O adolescente, ele já tem uma maturidade maior e tem essa sensibilidade. Então, quando você vai desenvolver um material didático para uma pessoa TEA, você tem que preparar questões objetivas.
De preferência um mapinha, tipo... como se fosse mapa mental mesmo, para você ir botando, colando peças, para que a criança ela vá, ó, eu preciso que você faça isso. Não dá muita volta, porque essa criança, ela não, na volta, ela perde. Então, ela vai dispersar. Uma coisa que eu gostaria de saber, eu faço parte de uma congregação, que eu não vou citar o nome, já falei isso ontem na caixinha de perguntas, não sinto, esqueçam, é uma igreja batista, ponto. E o filho da pessoa que me pastoreia é autista. Aliado a isso, tem mais umas 3 crianças que são autistas, 2 ou 3 crianças que são autistas. E uma amiga que cuida dessa sala das crianças me perguntou, Bianca, como é que eu trabalho com essas crianças na igreja? Porque a igreja, gente, para quem não é cristão, mas já deve ter sido, ou já deve ter visto um culto online, é barulho, é zoada, é festa, é alegria, é aquela euforia. Eu ia dizer agonia, mas agonia pode remeter a algo ruim. É aquela euforia de estar ali, você quer pular, você quer dançar. O TEA, ele tem que ter essa sensibilidade e respeitar. Às vezes tem um jogo de luzes, de vez em quando a luz da igreja bate assim no meu rosto, me dá uma agonia, eu fico estressada. Imagine um TEA. Então, como é que uma pessoa consegue lidar com o TEA dentro da igreja, já que nem parece que é TEA? Ou com a pessoa PCD também, porque o PCD existem necessidades específicas para o PCD, né? Às vezes uma rampa de acesso, uma rampa em alto relevo para quem é deficiente visual. Tem a questão do intérprete de Libras. A Wedja, que falou aqui sobre o filho dela, estava no Instituto Federal, tinha intérprete de Libras. Eu, na faculdade, não aprendi a lidar com autista. Estou aprendendo a lidar com todos. Não é Nescau, é todinho. Né? Isso sim. Porque, poxa, gente, foi como a Débora deixou no comentário da publicação que a gente se conheceu. Ai, tem que falar todos. O caramba, meu irmão, eu não sei ler Libras, eu não sei falar em Libras, eu não sei ler Braille, que eu deveria saber. Todo mundo deveria aprender Libras na infância. Porque tem surdo que não sabe Libras. Isso é, inclusive, verdade. Né? É a nossa segunda língua oficial, é Libras. Nossa primeira língua oficial é português, a língua portuguesa. E a segunda é Libras. Existe a obrigatoriedade agora, dentro da formação de professores, pela disciplina de Libras, mas ninguém sai da universidade falando Libras, fazendo uma disciplina de um semestre. Não sai. E tem pessoas que têm essa necessidade, que são os surdos. Eles não sabem. Imagine os falantes. Então, quando eu tive a disciplina de Libras, foi uma carga horária de 30 horas do semestre, da formação inteira, 30 horas. Óbvio que eu não sou fluente, óbvio que eu nem lembro mais como é que se fala. Mas, e aí o TODES eu tenho que ver o tempo todo. Então, como é que a gente lida com essa criança no ambiente eclesiástico? Quais são as dificuldades, quais são as dicas para que as pessoas consigam lidar com qualidade com isso? Porque tem crianças que vão falar, tem crianças que não vão comunicar, tem crianças que vão ficar nervosas. A gente sabe que não é displicência, então nem vou fazer essa pergunta. Mas e aí? Descobrir que essa criança, ela é autista, ela é uma PCD. Como é que eu faço para lidar com isso? Olha só, eu e Lara temos sido muito convidadas ultimamente para falar sobre isso nas igrejas aqui em Fortaleza. Desde o ano passado, eu tenho circulado algumas igrejas para falar sobre isso. E tem um livro que eu quero indicar para vocês, que é esse aqui, ó. Outra Sintonia, a história do autismo. Depois eu mando para você, tá? Para você divulgar aí. Esse livro, ele fala do primeiro autista diagnosticado, tá? Que era um garotinho que nasceu em 1933. Por que eu vou falar disso antes de eu falar do contexto da igreja, tá? Porque esse garotinho, que é o Donald Triplett, que nasceu em 1933 e morreu no ano passado, aos 89 anos de idade, ele foi acolhido por sua comunidade, que era uma comunidade cristã no Mississippi, nos Estados Unidos, por volta de 1945. Os pais dele eram pastores presbiterianos naquela comunidade. Ninguém fala sobre isso. Ninguém diz isso. Isso está escrito nesse livro, que olha o volume. Quem é que vai ler? Só quem tem interesse pelo assunto, né? Eram pastores presbiterianos, jovens que casaram, não existia autismo, e por causa desse casal cristão, o autismo foi criado pelo um psicanalista chamado Bleuler.
Esse casal oportunizou esse psicanalista estudar algo novo, algo que surgia. Então, qual é a primeira coisa que a igreja tem que fazer? Tem que fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Amar e acolher bem. E o que é o acolhimento na igreja? É a revelação do amor de Jesus. Quando a gente acolhe bem uma criança com autismo, a família dela diz, pronto, encontrei, estou no céu, vou vir para o culto e vou deixar meu filho na sala. Mas como é que essa criança vai para a salinha? E às vezes ela não consegue ir, né? E aí ela tem que ficar naquele ambiente mais barulhento, com jogo de luz. Na nossa igreja nós temos gêmeos autistas, que quando eles chegaram lá, eles tinham 3 para 4 anos. Hoje eles têm 9 anos. E eles foram se ambientando a partir da inclusão. Quando eles chegavam, por exemplo, que eles se jogavam no chão, ali no corredor da igreja, a gente teve que treinar os irmãos a dizer que não era falta de educação, nem falta de limites. Entendeu? A gente teve que dizer, olha, essas crianças têm autismo, deixa ele aí, deixa a mãe dele se deitar no chão com ele, que já já ele se regula, e aí a gente traz ele para o banco. Ele não tem obrigação nenhuma de estar no banco, na cadeira, seja onde for. Depois, essas crianças elas foram inseridas na sala, no culto infantil, onde as pessoas precisam estar preparadas para receber. Como é que eu oriento? Uma criança com autismo, ela tem um outro funcionamento, um jeito de ser. Ela não vai ficar prestando atenção naquela historinha que a tia preparou para contar. Então, tem que ter 2 ou 3 tias na salinha, a que vai ficar com as crianças típicas e a que vai ficar com as crianças atípicas. Vai trabalhar a mesma historinha de forma diferente. Vai tentar incluir. Se aquela pessoa com autismo ela for uma criança mais sociável, que dê para incluir, a gente fica ali tentando incluir. Mas tem que ter um auxiliar. Se for uma criança que ela não tenha muita sociabilidade, gosta de ficar sozinha no canto dela, a auxiliar, ela precisa ficar ali com aquela criança, trabalhando aquela historinha daquele dia. Vamos pensar aqui no plano de salvação, né? Vamos pensar aqui no livro Sem Palavras, que quase toda igreja no Brasil usa o livro Sem Palavras para falar do plano de salvação para crianças pequenas. A gente pode usar o livro Sem Palavras com as crianças com autismo. Agora, é preciso ter um carinho especial. É preciso pedir a Jesus que gere no coração amor, porque não pode ser uma coisa feita por obrigação. Não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. Tem que ser algo feito com um propósito, porque é lento, mas é possível. Aqui no nosso projeto, as pessoas dizem, vocês fazem eventos dia de sábado para evangelizar autista, para falar de plano de salvação, e eles entendem alguma coisa? Claro que eles entendem, do jeito deles. E eles entendendo ou não, minha obrigação é pregar. Minha obrigação é ensinar. Minha obrigação é mostrar o plano de salvação. Sabe por quê? Porque eu, como cristã, e agora eu não estou falando mais como professora, pesquisadora, doutora, seja o que for, estou falando como cristã. Como cristã, eu tenho a obrigação de pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. E as pessoas com autismo, elas são criaturas de Deus. E eu creio que já, quando a trombeta soar e nós formos arrebatados, não haverá autismo, né, Lara? Não haverá paralisia cerebral, deficiência, não haverá. Nós iremos em um corpo incorruptível. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos trabalhar aqui nesse sentido de pregar o evangelho, inclusive para as pessoas com autismo, para as crianças, para os adultos, para todo mundo. Porque tem muito pai que se identifica quando está descobrindo o diagnóstico do filho. E aí os pais, meu Deus, meu filho é autista porque eu sou. Só que na época que não existia, digamos assim, a possibilidade de um diagnóstico, as crianças eram forçadas a desenvolver de qualquer jeito, né? E algumas se desenvolveram, outras não. E as que não se desenvolveram foram colocadas na categoria de pessoas com deficiência mental e encheram de remédio ou trancaram no quarto escuro ou num sanatório ou em qualquer lugar assim. Aí essa é a questão. É verdade. Tem muita ignorância sobre esse tema. Mas, Lara, me fala você aí. Você tá muito quietinha, minha filha. Comigo ninguém fica quieto, não. Não vai dar certo.
Fala você da sua visão como PCD, já que a gente está fazendo essa live. Quais são os pontos de melhoria que você identifica na igreja? O que é que você acha? Como é que você acha que a igreja deveria lidar com isso? Eu falo como é que você acha, fiquei repetindo, porque eu falei como é que você acha, como é que você sabe, né? Porque você sente na pele, você sabe quais são as necessidades reais do seu público, de pessoas semelhantes a você, e você consegue sentir na pele aquilo que falta na igreja, não só com questão à sensibilidade, mas me fala aí da sua ótica sobre como a igreja pode melhorar no acolhimento ao PCD, falando do seu lugar de fala. Eu não gosto de usar esses termos esquerdistas, não, mas é para lá que vai. Eu não achando. Olha, para acolher de fato, a igreja precisa antes informar a todos, né? Porque quando você recebe uma pessoa com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência na igreja ou em outro ambiente, é necessário que as pessoas que estão lá também saibam lidar com as dificuldades, né? Então, eu acho que o que falta nas igrejas é essa informação, porque a gente, quando fala nisso, desses assuntos, acha que não é para ser levado para a igreja. Mas por que não, né? Se a criança, a pessoa tem que estar em todos os lugares, inclusive na igreja. Então, o que falta mais é essa questão da informação, aquela informação que vai, de fato, levar a criança, o adulto, para dentro da igreja, né? E não encarar tudo como se fosse ou demônio ou falta de Deus, né? Porque imagine o do autismo, você vai ver a criança extremamente agitada. Imagine, ligou o nível, gente. Nós temos que encarar. Tudo é espiritual. Nós, enquanto cristãos, entendemos que a realidade espiritual gera a realidade física, que é na qual estamos vivendo. Mas aí vamos supor que a igreja começou aquele velho mover, aquele som que tem toda igreja normal. A partir desse momento, as pessoas começam a levantar e ter aquela adoração. O autista começa a se agitar. Aí vem aquele time de intercessão desinformado e fala: pronto, o demônio começou a se manifestar. Ó que fala absurda e insana. E às vezes não é maldosa. São de pessoas que não conhecem que barulho excessivo gera perturbação no autista. Por quê? Porque sim, gente. Porque sim, ele nasceu desse jeito, é dessa maneira que essa pessoa encara o mundo. Agora, puxando, Débora, para a pauta, porque Débora, além de tudo, além de estar aí nos institutos federais, institutos não, desculpa, é porque minha mente fica com instituto na mente, mas Universidade Federal, e ela, além de pesquisadora, é também uma mulher que atua na esfera política. E estamos em ano eleitoral, eleições municipais vêm aí. Como é que uma mãe de PCD, né, PCD aparente ou não, como é que ela pode avaliar se aquele candidato, ou até pleitear com o candidato, melhorias para o seu filho? Porque, por exemplo, esse cordão de identificação tem abafador da igreja. Gente, tem gente que vai usar fone. À medida que eu falei que vi no canal da Câmara, não sei se foi do Senado ou foi da Câmara Federal, incluía óculos com bloqueio, óculos bem forte para bloquear essa sensibilidade à luz, e fones que abafam barulhos externos para que o autista possa desenvolver sua atividade sem se incomodar. Então, teria que ser uma sala muito específica. O poder público, eu não acredito que vai investir esse dinheiro, porque isso vai ser dinheiro, assim, dinheiro. Discussão muito grande, porque o pessoal que fala sobre inclusão vai achar que é uma exclusão. Isso. Dentro da tem uma sala separada, sabe? E aí, quando a gente fala em inclusão, a gente olha muito para as crianças, a gente não olha para os professores. E os professores com deficiência? Eu fui procurada agora por um grupo de professores cegos totais, que passaram no último concurso da Prefeitura de Fortaleza. E estão desesperados praticamente porque eles não têm os aparelhos que deveriam ter. Não, para eles darem aula, eles precisaram brigar para ter um auxiliar com eles, porque como é que eles vão escrever na lousa? Eles tinham que ter um edital especial para eles, para que eles fossem lotados, por exemplo, aqui no Ceará, no Instituto dos Cegos. Mas a prefeitura não quis nem saber.
não os lotou no Instituto dos Cegos, também não deu o equipamento para a escola, e esses alunos, e o professor fica, um professor, só o fato dele não enxergar não quer dizer que ele seja incapaz, não. Ele tem capacidade para dar aula, ele aprende, mas como é que ele vai fazer isso? E 40 pessoas vão ficar, 40 alunos, 35 vão ficar prejudicados porque o professor não pode dar uma aula direito, né? Então, como é que as mães podem escolher melhor os seus candidatos? Não só as mães, mas todos nós que fazemos parte de uma sociedade. Tem muita gente levantando bandeiras, bandeira do autismo, bandeira dos PCDs, bandeira da inclusão, sem saber nem o que é. Então, a gente precisa primeiro saber se aquelas pessoas não estão usando a bandeira do autismo como oportunismo. Porque tem muita gente utilizando isso como oportunismo. Nunca teve uma ideia, não tem um projeto, não sabe o que é autismo. E aí, como é que nós podemos procurar saber? Por exemplo, se já é uma pessoa política que já é de mandato, se essa pessoa já tem mandato, quais os projetos que ela já fez? Ela já mandou alguma verba para possibilitar a qualidade de vida das pessoas com deficiência? Que, aliás, eu criei um novo termo, viu? Eu vou até escrever sobre isso. Não é PCP. A Lara não é PCP para mim. A Lara é PCP. Ela é uma pessoa com potencial e não com deficiência. Porque as pessoas, às vezes, elas enxergam a deficiência e não enxergam as potencialidades que uma pessoa com uma deficiência, seja qual for, possa ter. Então, quando você for escolher o seu candidato, seja prefeito ou a vereador, especialmente nós que estamos falando de inclusão, gente, por favor, não fechem os olhos, sabe por quê? Porque tem gente que se utiliza disso, como da causa animal também, só para se promover, entendeu? Utiliza a bandeira da pessoa com deficiência, da inclusão ou do autismo para se promover, mas na hora de fazer algo, não consegue fazer porque não tem conhecimento, contrata às vezes alguém que é igualmente oportunista e não consegue fazer o que deveria fazer. As mães precisam se organizar também e cobrar dos seus futuros políticos, dos seus futuros candidatos. Né? Por exemplo, eu fui procurada por esse grupo de professores cegos e eu achei o máximo. Eu achei o máximo porque eu não sabia a realidade deles em sala de aula. Por quê? Porque quando falam de inclusão, a gente foca só no aluno, a gente foca só na escola, a gente nunca foca no professor. Né? E nós, por exemplo, professora Bianca, você e eu, a gente poderia ter, de repente, uma dificuldade, uma deficiência, e aí, quem iria nos ajudar? Ninguém. Né? Então, assim, ano político, gente, decide tudo. As mulheres, as mães, as pessoas com deficiência, se souberem a sua força, não estarão dando o seu voto para quem não considera uma inclusão verdadeira. O termo inclusão, só para eu encerrar aqui minha fala, o termo inclusão, ele foi, digamos, mais verbalizado a partir da década de 90. Quando eu ainda estava na faculdade, em 1996, começou-se a falar sobre inclusão. Naquela época, tinha as escolas especiais e começaram a fechar as escolas especiais para incluir todos na escola. Até aí, para nós foi, será que isso vai dar certo? A gente já estudava a necessidade dessas crianças estarem incluídas, mas existem aquelas crianças que elas não vão conseguir ser incluídas porque, por exemplo, às vezes é uma criança que tira a roupa, que rasga, que morde, que bate no outro. E aí alguém vai dizer, poxa, Débora, aí você é contra a inclusão? Não, eu não sou contra a inclusão. Eu sou a favor da inclusão possível. Eu sou a favor da inclusão possível. Agora, a inclusão forçada e às vezes impossível de acontecer, a gente precisa questionar, a gente precisa achar uma solução, porque tem mãe que não acha a solução, tira o filho e deixa dentro de um quarto em casa, trancado. E aí, nesse sentido, entra uma outra discussão, que eu sou a favor, o homeschooling, que fica para outra live. Tá? Rapaz, tem tantos parênteses abertos aí que eu fiquei assim, meu Deus, vou falar disso. Um detalhe que você falou que é comum para o professor PCD e para o estudante PCD
eu vejo que eles incluem esse percentual nos concursos, seja para ingresso ou de meio profissional ou como estudante, eles colocam lá só para dizer que colocaram. Porque o que eu vejo, durante a minha graduação, havia uma menina, esqueci o nome da menina agora, mas ela era surda. Então, o professor, ela tinha uma intérprete que a acompanhava, e o professor, a princípio, iniciava a aula falando de maneira lenta para que a intérprete conseguisse acompanhá-lo, né, na interpretação, ser cronometrada com a fala dele. Só que do nada ele esquecia, porque ele estava aqui, a intérprete estava calado no canto da sala, olhando para a menina. Do nada o homem metralhava, falava na velocidade dele. Então, assim, como é que a intérprete ficava assim, professor, calma, aí do nada a gente via a menina acenando, professor, a menina tá pedindo calma ali, fala mais devagar. Então, não adianta. Um outro detalhe que repercutiu bastante aqui na Bahia foi que o nosso querido, excelentíssimo governador Jeroniminho disse que nós deveríamos aprovar de maneira incondicional, porque reprovar era algo opressor. E o que eu percebo, desde quando sou oriunda de escola pública, universidade, tudo público, o que eu percebo é que essas pessoas estão naquele ambiente, essas pessoas não têm uma prova que é elaborada especialmente para elas, não tem. Elas simplesmente serão aprovadas com dificuldade. Ah, mas quem é? Ah, é fulano. Aprova. Você vai deixar o menino preso aqui? Você vai atrasar a formação do menino? Então, isso é uma inclusão fake. A inclusão que você citou, Débora, a inclusão que é possível. Existem graus de autismo. Uma pessoa com grau elevado de autismo, incluí-la numa turma cheia de crianças é perverso para o professor, é perverso para crianças que não são atípicas e é perverso para a criança atípica. Porque como é que você vai dizer, me diga como é que você controla uma turma com 10 crianças, nem vou botar muita criança na turma. 10 crianças gritam, crianças correm, crianças batem umas nas outras, é normal. Normal, gente, é criança. Como é que você vai colocar uma criança com grau severo de autismo dentro desse lugar? Não tem como. Aí cabe o homeschooling mesmo. Ai, mas a mãe vai ficar sozinha, a mãe vai ficar cansada. Gente, prepare uma atividade complementar para essa mãe, uma sala especial para a mãe estar com essa criança, para essa mãe ser orientada com essa criança. Mas me dizer que essa criança precisa estar inserida com outras crianças sob o pretexto de socialização é mentira. Primeiro, que a depender do grau do autismo, nem a fala é desenvolvida. Isso é perverso. Você vai matar a criança, todas elas. Agora se prepare para apedrejar, sabe? Porque as papisas e os papas da inclusão querem uma inclusão a todo custo, sem considerar a realidade da pessoa, da família, do contexto. Eu falar isso, falando isso, vão me pegar na saída, vão me pegar na esquina, tá? Porque só porque eu fui orientar homeschooling, disseram que eu estava doida. Meu nome rodou as universidades todas. Eu disse, eu vou provar a vocês que vocês nem sabem o que é homeschooling para estar discordando, né? E foi isso que aconteceu. Então, assim, minha gente, eu sou a favor, sim, da inclusão das crianças com deficiência, das crianças com autismo. Quando isto é possível, eu sou a favor. Eu acho que nós temos que trabalhar uma avaliação diferenciada, mas existem muitos casos que precisam ser investigados. E aí o poder público poderia, por exemplo, disponibilizar como é em outros países. Em outros países, como no Canadá, como em Portugal, tem várias formas de fazer homeschooling, por exemplo, onde o poder público disponibiliza um profissional para ir lá, na casa da pessoa. Seu microfone está falhando. Viu? Dessa sua fala aí sobre a inclusão que é possível, que outros países preparam, o que é que poderia ser feito? Que dica que eu daria para uma mãe na escolha de um candidato? Existe a ferramenta que é a ferramenta Teacher. O pai, mãe normal, não tem como saber, não tem necessidade de saber disso, porque é uma ferramenta usada para professores. E nós estamos falando aqui do meio acadêmico, mas o autista exige também um fonoaudiólogo para desenvolver essa criança. Gente, o custo de uma mãe atípica é fora do normal. Essa mãe aí precisa mais do que de um Bolsa Família. Ela precisa de muito, sabe? De todo o suporte, tem todo um contexto.
Mas essa mãe, uma boa proposta que deveria acontecer, você que é pré-candidato a vereador, pelo amor de Deus, coloque professores ou psicopedagogos, seja lá quem for, capacitados na ferramenta Teacher, para você incluir essas crianças nas creches, porque a formação inicial, quando você identifica ainda na infância, geralmente autista, se o grau é mais severo, você vai identificar na infância porque o comportamento é bem atípico. Coloque essas crianças para identificar na creche, porque a ferramenta Teacher é uma ferramenta que vai identificar qual o grau do seu filho para você entender a partir dali se ele vai precisar ficar num lugar separado ou se é possível ir trabalhando com essa criança para que lá na frente ele seja incluso de fato numa sala de aula. Aí sim é uma inclusão possível. E existem outras técnicas, outras ferramentas, outras possibilidades. O problema é que não é nada. O problema é que não é ofertado nada. E aí vai incluir por incluir, como a Lara vai só incluir, vai só colocar na escola. E aí nada vai acontecer. Nada, e a mãe ainda vai ficar muito frustrada. Por quê? Porque essa criança corre um sério risco. O risco do bullying. E ninguém está bullying, sabe? É por isso que quando a inclusão não for possível, eu sou a bullying. Tá falhando, Débora. Quer sair e voltar de novo para a live? Porque suas falas são boas, mulher. Não dá para você ficar muda, não. Pelo amor de Deus, vai, volte para eu te botar de novo aqui nessa live. Lara, minha filha, você está aí só ouvindo. Eu tô só te observando, viu, Lara? Fale Tô aqui só. do que você, nada, de estar ouvindo nada. Fale aí da sua visão sobre tudo isso que nós falamos aqui. Inclusão de pessoas, enquanto Débora não vem. Como preparar esse ambiente. Vá, fale. Fale de tudo que a gente já falou aqui. Vá, fale. Queremos te ouvir, Lara. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Agora uma forma de preparar o ambiente escolar, promover formações continuadas de verdade para os professores, né? Porque eles precisam ter acesso às ferramentas, aos conteúdos mais específicos para cada dificuldade. Então, se for investido em formação continuada, é mais provável de que a inclusão seja efetiva nas escolas. E tem mais questão, né, Lara? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tem mais uma questão sobre a questão da formação de professores. Os professores acham que só quem tem que ficar com a pessoa com deficiência é quem tem formação para. Mas a lei diz que somos todos nós, queridos, todos nós professores, uma vez que optamos por ser professores, nós somos obrigados a atender as pessoas com deficiência. Então, não tem que fugir. Tem que ser como médico, né? Tem que buscar outras formações e buscar outros cursos. Tem que buscar saber. Se você não aprendeu na faculdade, fora dela existe a nossa formação continuada também, né? Que a gente precisa fazer isso, buscar isso, para que a gente. Não adianta também a gente passar a bola só para o governo, só para as políticas. Tem a parte política que aí nós precisamos cobrar, viu? Quando você for escolher seu candidato, veja o que é que ele tem para as pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência já são tão excluídas de tudo que até para a gente escolher um candidato que defenda essa pauta, a gente tem dificuldade, tá? Que não seja um candidato oportunista, porque tá assim, ó. É saber para quando você fala aqui nos transportes públicos, eu vejo muito cartaz colado, né? Só que, sinceramente, a menos que você esteja preso no engarrafamento ou você esteja sentado no lugar, porque o cartaz aqui tem a porta de entrada, né, que é perto do motorista, tem a porta do meio e a porta do fundo, que é por onde o pessoal geralmente desce. A porta do meio é para o cadeirante. Geralmente, o cartaz fica colado ali. E se a pessoa não souber ler, ela não será informada? Porque quando é para você ensinar
que é para a mulher viver uma vida de promiscuidade, você fala disso na novela, você fala disso nos filmes, você fala disso na música. Então, perceba, isso é a ferramenta cultural de espalhar as informações. Agora, para você incluir um autista, não basta um cartaz, um crachá que eu não tenho obrigação nenhuma de saber o que significa, e tá tudo bem. Em tese, eu tenho que saber. Outra coisa, um professor chega e vê um caso, crianças querem se matar da sala de aula, algumas crianças, né? São agitadas, se beber muito Nescau, o açúcar faz a menina ficar nervosa. Aí um coleguinha pegou um lápis, o outro foi meteu a mão. Aí você vai falar, é autista, não é autista? O que é que o professor faz na hora dessa? Então você pega um oportunista que vai dizer que inclui seu filho, mas na hora de incluir você enquanto mãe também. Porque uma mãe atípica, ela não pode deixar o filho dela sob a responsabilidade de qualquer pessoa. Quem é que vai aceitar cuidar de uma criança autista que não é sua? Uma criança atípica, a mãe já fica desconfiada do cuidado que o filho vai receber enquanto ela está trabalhando. Então você E outra, ainda existe a questão da mãe ser abandonada porque o pai diz que é demais, que ele não tem estrutura emocional para criar aquela criança. Mas a mãe tem que ter? 90% dos casais se separam quando tem a notícia de um filho com autismo. E tem mais uma questão aí. A saúde mental dessas mães está afetada, o índice de suicídio é altíssimo. E tem mais uma outra questão que a gente precisa estar atento. As políticas públicas, elas precisam ser não só para a criança, mas também para as famílias, né? As famílias precisam ser alcançadas por políticas públicas que as amparem, né? Porque qual é a maior preocupação de uma mãe e de um pai atípico? Porque tem os pais que ficam também, viu? O futuro dessa criança, dessa pessoa que vai crescer. Como é que vai ser quando eu não estiver mais aqui? É a pergunta que eu mais escuto, sabe? As pessoas vêm conversar comigo, Débora, e como é que vai ser quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar dessa criança, desse filho? Porque ele vai crescer. As crianças atípicas, elas vão crescer, né? E aí nós não temos, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos pouquíssimos centros de atendimento. Eu, por exemplo, tenho uma ideia que eu gostaria muito de colocar em prática, que seria o Cidatea, que seria um centro integrado de desenvolvimento de aprendizagem das pessoas com autismo. Já pensou a gente espalhar essa ideia para todo o Brasil? Eu queria esse centro sendo paralelo à escola, para que a pessoa com autismo pudesse ser alfabetizada da forma que ela aprende a ler, para que a pessoa com autismo pudesse aprender um ofício, uma coisa que ela pudesse trabalhar, por que não? Né? Então, assim, procurem candidatos que tenham ideias que favoreçam as famílias das pessoas com autismo, ideias que favoreçam as pessoas com autismo, não só crianças, porque elas vão crescer. Hoje, por exemplo, a gente tem o atendimento só até 17 anos. Quando passa de 17 anos, e aí? E aí, como é que a gente vai fazer nos CAPs? Aí vai colocar todo mundo na categoria de esquizofrênico, sendo que a pessoa é autista? Porque não sabe? Então, assim, são políticas públicas que precisam ser feitas, elaboradas, pensando nessas pessoas, políticas públicas que possam amparar não só a pessoa com deficiência, mas a família dessa pessoa, que precisa também desse amparo. Quando eu digo amparo, eu falo inclusive de saúde mental, não é só de dinheiro, não. Né? Porque às vezes a pessoa acha benefício de prestação continuada. R$ 1.400 dá para quê? Se uma sessão de terapia, é R$ 150. Aí a pessoa vai comer o quê? Vai andar como? Vai vestir o quê? Não tem como. E se pagar aluguel? E é uma humilhação conseguir. Uma humilhação. Você tem que praticamente provar que é miserável para poder conseguir, sabe? Então, assim, são coisas que precisam ser revistas, são coisas que precisam ser analisadas sobre um prisma maior e deixar as ideologias também de lado, sabe? Nessa parte aí eu concordo que a questão ideológica que a gente... Peraí, tem coisa aqui que tem que incluir todo mundo. Nós temos valores, mas nós temos que chamar, nós temos que, sabe, chamar a atenção, buscar uma inclusão possível e verdadeira. Então, eu deixo o meu agradecimento, sabe, a você, Bianca,
apesar da gente ter se conhecido no contexto de, de muita loucura e discussão, né? Mas muito obrigada por dar a oportunidade a mim e a Lara de falar sobre um tema que é tão caro para nós. Eu que agradeço a vocês, meninas. E foi como eu sinalizei, né? Quando você fez o comentário, tanto que eu fixei seu comentário, depois deu uma confusão, o povo ficou procurando maluquice. Eu, pá! Eu, irmã, não responde mais não, deixa esse povo abestalhado pra lá. Porque, gente, são pessoas que precisam ser abraçadas, pessoas que precisam ser inclusas. Olha quanta coisa, autismo, TDAH, hiperatismo, são muitos, gente. Na graduação, teve um amigo que ele decidiu fazer um TCC falando sobre a dificuldade do ensino da disciplina de exatas para quem tem descalculia. Às vezes nós olhamos para a pessoa, hoje olha quantos diagnósticos nós temos. Mas antigamente você olhava para aquela criança, via que ela estava com uma dificuldade em sala de aula, falava, ai, desinteressado. Às vezes a criança, ela esconde o desinteresse na palhaçada, a dificuldade na palhaçada. Ela não está entendendo o assunto, mas aí, para ela não passar recibo de que ela não está entendendo, ela abusa a aula todinha. Na verdade, ela quer saber o assunto. No privado ali, ela até te chama. Pô, professora, me mostra isso aqui. Só que na frente de todo mundo, ela começa a abusar, porque ela não quer passar recibo, porque ela quer fugir do bullying. Então, são pequenos detalhes. Olha quantas coisas Débora trouxe aqui. Uma mãe atípica. A gente falou da terapia, que é R$ 150, pensando até talvez na terapia do autista, mas e a terapia dessa mãe? Essa mãe que foi abandonada. Tem uma amiga minha que ela tem um filho que tem microcefalia. Aí o povo reclama porque no final de semana ela vai beber, ela não é cristã. Mas ninguém para pensar que às vezes ir para um pagode, ir para um show, é a válvula de escape que aquela mulher tem. Porque, gente, uma vez que a pessoa se tornou mãe, ela continua sendo mulher. Ela continua tendo necessidades emocionais e ela hoje é mãe solo, né? Não gosto de usar esse termo também não, mas ela foi deixada pelo pai da criança porque o homem não teve estrutura. Gente, mulheres também deixam o lar e deixam o pai ser pai solteiro, tá certo? Mas no caso dela, essa pessoa é uma mãe solteira que as pessoas falam assim, tá ali no final de semana, nem parece, que mãe desnaturada. Pô, e todos os outros dias do ano que a mulher está lá com o filho de noite, quando o filho dá uma crise, vai para uma emergência. Eu lembro que eu consegui um serviço extra para essa menina, ela não compareceu no dia do serviço extra, eu mandei mensagem para ela, ela disse que o filho teve crise a noite toda, o menino teve crise de choro. O menino dela hoje tem, acho que 7, vai fazer 7 anos esse ano, com fé em Deus. Então, o menino com microcefalia, e a cabeça dele é bem pequenininha mesmo, o corpo dele, o menino é lindo. Mas assim, e aí, quando essa mãe não dorme, ninguém fala nada? E quem dá suporte emocional para essa mãe? Quem dá suporte afetivo, quem dá suporte financeiro a essa mãe? Vive de aposentadoria, porque quem vai tomar conta? Ela trabalhava, ela conseguiu um emprego para poder sair de casa, mas a menina que tomava conta do filho dela, ela usava o dinheiro da aposentadoria para pagar a mulher. Porque como é que você toma conta de uma criança? Uma mãe que sai, que precisa sair de casa 7 horas da manhã, chegar em casa 7 horas da noite. Aí essa mãe precisa de dinheiro e outra tem que ser miserável, muito miserável para o governo, gente. Não de verdade. Aí se uma mãe mente, esconde uma renda extra que ela tem, ela tá errada. Porque o governo quer que você passe fome para ele te dar alguma coisa nesses casos aí. Tá errado, minha gente. Tá muito errado. Então, assim, são várias demandas. Você que está pensando em ingressar na licenciatura, investigue não só essa debilidade. Debilidade é ótimo, mas, tipo assim, não só essa debilidade que eu digo na formação acadêmica, não é na pessoa. Porque é uma debilidade, gente. Você não sai falando Libras, você não sai sabendo Braille, você não sai sabendo lidar com uma pessoa com descalculia, uma pessoa com TEA, uma pessoa com paralisia, você não sabe lidar com nada. Nada. O cadeirante que se vire, se a faculdade botar. O cadeirante é o que a gente mais vê, né? Na rua, assim. Cadeirante ou deficiente visual, surdo. Mas os outros a gente não consegue identificar. Então, que Deus traga visibilidade para vocês aí. Ó, traga um boom, você que está formando. Se você não está se formando, eu não vou precisar disso para nada. É lógico que você precisa. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos enxergar essas pessoas, abraçar, são pessoas. Teve um caso aqui em Salvador, tem muitos anos esse caso, não pesquisei na internet, era para eu ter pesquisado,
que uma mãe estava com autista, porque a gente autista chega na fase adulta. Não sei se vocês sabem disso, mas chega, viu? E esse autista, ele tinha um grau severo. Ele estava com a mãe já idosa no transporte coletivo e ele teve uma crise e começou a bater na mãe. Não é todo autista que é agressivo, mas esse específico teve essa crise e começou a bater na mãe no transporte coletivo. E para muita gente, mãe é sagrado, né? Para todo tem alguns hereges que não consideram a mãe como nada. Daí viram esse rapaz batendo na mãe, um adulto batendo numa idosa. O que eles fizeram? Arrancaram o rapaz do ônibus e começaram a bater no rapaz. E a mãe pedindo, pelo amor de Deus, pare, meu filho é autista, meu filho é autista. E o povo sentando sarrafo no rapaz. Se não me falha a memória, esse rapaz chegou a óbito. Espancado porque os justiceiros decidiram fazer com que ele parasse de bater na mãe. Só que o menino era autista. Ele não era um menino, já era um homem. Ele era autista, então imagine a dor de uma mãe. Eu não gosto de lembrar dessa história. De uma mãe ver o seu filho sendo retirado do transporte coletivo porque estava batendo nela. Por quê? Porque o menino era, o homem, no caso, ele era autista. Então, assim, como é que fica a mãe que enterrou esse filho? Por que isso aconteceu? Porque as pessoas desconhecem. Então, assim, o autista não é agressivo porque é perverso, minha gente. O autista é agressivo porque sim, gente. É uma crise. Ele não pediu para nascer assim. A mãe não pediu para ser mãe atípica. A mãe não pediu para ser desassistida, mas aconteceu. O que a gente vai fazer? Vai matar essas pessoas? Vai fingir que elas não existem? Vai fingir, ai, não existe não, tô invisível, não tem ninguém aqui não. Elas estão lá, e aí, o que a gente faz? Entendeu? E aí, meninas, o que mais que a gente tem para falar sobre? Sobre. Essa sua fala me lembrou uma, né? Que quanto menos ignorância, menor o preconceito, né? Quanto mais a gente puder informar, mais a gente... Agora, por exemplo, aqui nessa live, se a gente estivesse falando de um outro assunto, estava lotado, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas como é autismo, a pessoa diz assim, não é comigo. Não tem nada a ver com isso. Isso aí não é um assunto que eu queira saber. Se fosse a gente escolhendo o mundo, dizendo coisas, né? Tava lotada a turma da lacração do nosso lado, né? Tava aqui também, todo mundo Mas a gente está falando aqui de um assunto que todo mundo precisa saber e que faz parte do nosso caráter cristão, né? Porque a gente não dá para desconectar, não dá. Isso é sociedade, nós estamos falando de sociedade, nós estamos falando de uma necessidade social. E que, é como você acabou de dizer, elas estão aqui, elas vão crescer, e aí? Nós não vamos fazer nada. A gente vai cruzar os braços e fingir que não existe. Então, o grande desafio agora é que a gente, por exemplo, comece por dentro de casa. Nós que somos cristãos, a maioria, né? Eu acho que aqui está, mas que a gente está em igreja, que a gente comece dentro de casa. Comece falando na nossa igreja, sabe? Comece sensibilizando ali, comece sensibilizando as pessoas das nossas igrejas, das igrejas que estão por perto. E aí, quem sabe, colocando essa sementinha, isso vai florescer. Eu acredito nisso, sabe? E tem mais uma coisa. Alguém pergunta, por que você trabalha com autismo? Você tem filhos autistas? Seus filhos são autistas? Recorrentemente, eu recebo essa pergunta. E a minha resposta é, não precisa ter filhos autistas para lutar por eles. O autismo me escolheu, sabe? O autismo me escolheu. Essa é uma das minhas missões. E eu quero que os meus filhos amem as pessoas com autismo e trabalhem pensando nelas. Eu tenho um filho de 16, que ele diz que vai ser advogado e quer trabalhar em defesa dessas pessoas. E eu tenho um filho de 3 anos e meio, que ele disse assim, eu vou ser médico para cuidar dos autistas da mamãe. Eu digo que seja neurologista, meu Deus, por favor. Está faltando neurologista nesse país para nos ajudar, né? Então, assim, a gente tem que plantar no coração das pessoas o amor, para que elas possam... Porque só o amor transforma, gente. Só o amor muda. O amor de Jesus mudou tudo. O amor de Jesus mudou a história, né? Então, é só o amor que muda tudo.
E aí eu ganhei essa xícara, a Lara até tem uma, e eu disse, eu vou beber água na minha xícara, ó. O que é que tem escrito aí? Cadê? Com amor. Afasta um pouquinho aí. Com amor, carinho, dedicação. Carinho. Afasta um pouquinho, tá muito em cima da câmera. Afasta. Afasta. Com amor, carinho, dedicação, se... É porque tá ao contrário. As peças se encaixam. Com amor e carinho, as peças se encaixam. Nós somos peças. Somos peças importantes na sociedade, né? E tal qual as peças do símbolo do autismo, que sejamos cada um de nós essas peças, e com amor e carinho nós vamos nos encaixando. Não estou romantizando o autismo, porque tem gente que romantiza tudo. Não se trata de romantizar uma luta que é tão difícil. Não existe autismo leve. Todo autismo é difícil. Todo autismo é difícil. Não existe nada leve aqui. Só quem tem é que sabe, né? Então, muito obrigada, tá? Lara, quer falar alguma coisa sobre a inclusão, Lara? Fala a tua perspectiva. Eu gostaria de agradecer também a Bianca pela oportunidade e a professora Débora, que me trouxe aqui para essa live. E a fala da Débora fechou com o que eu estava lendo agora há pouco, que é sobre justamente sobre o autismo. Que ele dizia assim, como que nós vamos conseguir incluir uma criança com autismo na igreja, não é? Aí lá tinha assim, qual é o nosso maior mandamento? Amarás, um dos maiores mandamentos, amarás ao próximo como a nós mesmos. Aí em seguida tinha uma pergunta, mas como eu vou amar uma pessoa que é tão diferente, uma pessoa que tem tantas dificuldades? Como eu vou aprender a amar uma pessoa com autismo, uma pessoa com qualquer outra deficiência? Aí a resposta que tinha lá era que quando nós conhecemos a nós mesmos, nós percebemos que a única diferença que tem entre nós e uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com autismo é porque ela tem um laudo e nós não. E assim nós precisamos aprender a conviver com elas da melhor forma possível, assim como Cristo nos ensinou, né? Porque Cristo foi o maior exemplo de inclusão da história. Verdade. Professor Rilson entrou aí. Gente, eu queria muito agradecer a vocês que participaram, que estiveram aqui. A live vai ficar gravada. É um tema muito, muito, muito importante. Eu vou ver se eu consigo encontrar uma mãe atípica para a gente poder conversar sobre com ela, né? Falar dessas dificuldades, dessa questão do abandono. Eu conheço duas mães, uma que trava essa batalha, né? Só ela e Jesus e a criança dela, e uma outra mãe que tem suporte do marido. Eu procurei o Instagram dela aqui, não encontrei, mas eu vou ver se a gente consegue fazer essa live juntas, que vai ser muito bom. Tem? Tá falhando o seu, Débora? Tem uma mãe de autistas aqui assistindo a live, que é a Sandriele, e o marido dela não foi embora, que é o Leandro. Então... Sandriele. Eu acho que foi Sandriele que eu tava procurando aqui, menina. Quer ver? Sandriele. Ver se é ela aqui. Me dá um oi. Ah, não dá pra ela me dar um oi agora, não. Me dê um oi depois, Sandriele. Que a gente pode ajustar isso aí pra falar sobre isso. Com esse casal. A mãe e o com... com o casal é fenomenal. Porque o pai fala dele, né? Como do olhar do homem. Isso. As emoções, todo o baque, tudo. Sandriele, me deu um oi no Instagram depois, minha filha. Pelo amor de Deus, que a gente tem que discutir essa relação. Viu? Mas é isso, gente. Quero agradecer a vocês. Um beijo. Nós estamos aí com a hora e 15 de live. Vai ficar gravada. Vou fazer aí essa semana, jogar os cortes no ar. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Vai ficar também no canal do Reforma na Política, porque eu não gosto de assistir vídeo longo no Instagram. Então, eu boto tudo no YouTube, porque para mim o YouTube é mais prático. É costume. Mas é isso. Muito bom estar com vocês, gente. Deus abençoe vocês. Estudem, se preparem, porque se vive em comunidade, se vive em sociedade, o problema não é seu, não é meu. O problema é nosso. E a solução cabe a nós, certo? Foi isso que Cristo nos ensinou. Independente de qualquer coisa, Cristo nos ensinou a ser dessa maneira. Beleza? Fiquem na paz. Até a próxima. Beijos.